Voltando, pessoal, deram uma lida no texto sobre IDH 2013, Brasil mantém posição. Pessoal, as questões 4, 5 e 6 são questões interpretativas que estão notoriamente aplicadas em determinadas passagens do texto. Usem aquela velha criatividade e aquela velha malandragem, entre aspas, do brasileiro. As questões 4, 5 e 6 estão em uma sequência. Se vocês localizam a resposta da número 4 no texto, é porque a 5 e a 6 estão imediatamente depois, já que todas elas são fatores identificados a partir do texto. Dá uma olhadinha como isso pode se transformar em uma relativa facilidade. A questão de número 4, vamos colocar aqui na tela para vocês. Ó. Questão de número 4. De acordo com o texto 3, é correto o que se afirma em... Eu vou te mostrar onde está a resposta, tá? Lá no texto, pessoal, vocês vão encontrar aqui, ó, começando em o Brasil e terminando em América do Sul. Aqui está a resposta. A pergunta era, é correto o que se afirma? O Brasil está entre os 15 países que mais reduziram o déficit do IDH entre 1990 e 2012. Melhorando o índice em 24%, o maior avanço entre os países da América do Sul. Olhando agora para a questão de número 4, deem uma olhadinha na letra C. Ó. Apesar de o Brasil ainda estar abaixo do IDH médio da América Latina, foi o país que mais se desenvolveu na América do Sul no período de 1990 a 2012. Então, naquela passagem do texto, a gente consegue afirmar que a letra C é a resposta certa. Alguns pequenos deslizes nas demais afirmativas fazem com que as demais respostas não sejam as corretas, né? De acordo com os ministros da Educação, Aloysio Mercadante, e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, o relatório do PNUD de 2011 está correto, mas o de 2012 precisa ser ajustado. Na verdade, os dois precisavam de ajustes. O Brasil melhorou significativamente seu IDH em 2012, em comparação com o IDH no ano anterior. Ele melhorou, mas não era significativamente. Se as crianças matriculadas na pré-escola fossem consideradas alfabetizadas, a posição do Brasil melhoraria 20 posições no IDH mundial. Não é apenas este pré-requisito para a melhora. Portanto, a afirmativa letra C é a correta através daquela passagem do próprio texto. Se vocês fazem a número 4 localizando no texto, a número 5 é a mesma coisa. Percebam a questão de número 5 e depois a gente localiza no texto, digamos, o imediatismo, né, de uma resposta em função da outra. Considerando o que consta no relatório de desenvolvimento humano do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, de 2013, todas as alternativas listam aspectos que contribuíram para o Brasil reduzir o déficit do IDH, menos um, exceto redução das desigualdades, inovação tecnológica, redução da pobreza, política estrutural de longo prazo adotada no país. Olha só, voltamos ao texto. Aqui eu havia localizado a questão de número 4, perfeito? Quer ver a questão de número 5, onde está? Começa aqui e vocês vão basicamente até aqui, né? O destaque deveu-se ao foco na redução das desigualdades e da pobreza e à política estrutural de longo prazo adotada no país, segundo o PNUD. Agora, dá uma olhadinha nesta informação, procurem interpretar para vocês entenderem aquelas referências que aparecem no texto e a partir daí a gente começa a pensar o que está acontecendo ali, o que está dificultando, o que não aparece dentro deste parágrafo para que nós possamos dizer que está fora das afirmativas do texto. Aí a gente volta para a questão de número 5. Há uma redução das desigualdades? Sim, acabamos de ler. Há uma redução da pobreza? Acabamos de ler. A política estrutural de longo prazo adotada no país? Acabamos de ler. A única coisa que a gente não leu foi a inovação tecnológica, não fala em tecnologia. Então, esta letra B não consta daquela passagem do texto. Por não constar ali, esta é a resposta da questão de número 5.
Letra B. Isso está fora da observação adotada pelo autor dentro do texto. Fácil, né? É só uma questão de voltar ao texto, localizando o enunciado dentro do texto e automaticamente percebendo qual é aquela afirmativa que efetivamente não aparecia dentro daquele parágrafo. Nesta linha de sequência de respostas e questões, se nós localizamos a resposta da 4 e da 5 no segundo parágrafo, né, que basicamente tem as duas respostas, a questão de número 6, imediatamente após, também será localizada. De novo, qual é o segredo? Peguem o enunciado, voltamos ao texto para descobrir aquilo que o texto traz como resposta certa. De acordo com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, se o ranking no IDH tivesse como base de cálculo a saúde, a educação e a renda, né, o que aconteceria? A saúde, a educação e a renda. Olha só, vamos voltar ao texto? Vamos chegar, pode ser aqui, ó. Aqui a gente vai acabar localizando a resposta, que deve começar aqui e deve terminar aqui. Ó, o PNUD calculou também um ranking com base nas desigualdades internas, como o texto vinha dizendo para nós. Agora, onde é que está a resposta? Aqui, ó. Já os Estados Unidos despencam do 3º lugar para o 16º. Olha só, o Brasil fica 12 posições abaixo, passando ao 97º lugar, ok? Voltando para a questão, olha só. O que acontece na questão de número 6? A Índia ficaria em posição inferior ao Brasil, o Brasil perderia pontos saltando da 85ª posição para a 97ª. Eles não falaram em 12 posições, 85 mais 12, 97. Ó, exatamente aqui aparece a resposta, sinalizada por um parágrafo imediatamente posterior à localização da resposta da questão de número 6. Então, uma interpretação absolutamente tranquila, voltada ao texto, com embasamento, com raiz do próprio texto, o que não demanda nenhum tipo de grande interpretação. Então, estas 3 questões, a 4, a 5 e a 6, estavam na sua sequência, facilmente obtidas as respostas a partir da localização do enunciado no texto e a sua consequente resposta a partir do que foi proposto para nós. Simplesinho de fazer, né? Pessoal, se até a questão de número 6 a gente tem algumas relações bem simples, a partir da número 7 temos que tomar algumas precauções. Porque a partir da questão de número 7 começam as questões gramaticais. E as questões gramaticais demandam um bom conhecimento da língua acerca das suas estruturas, da língua culta. Então vamos dar uma olhadinha nessa questão de número 7. A alternativa em que o texto está adequado às normas da língua portuguesa escrita padrão é: nós já conversamos em outras questões, ó, que isso aqui sempre tem um sinônimo. O sinônimo é gramática. Gramática. São as normas da língua padrão, as regras da gramática tradicional, da gramática absolutamente conservadora. Chega a ser tão fútil e cômica tais ideias. Parou aqui, já estamos vendo que tem algo errado. Tais ideias são elas. Se são elas, chegam a ser tão fúteis. Chegam a ser tão fúteis e cômicas tais ideias, porque as ideias são elas. Elas chegam a ser fúteis e elas chegam a ser cômicas. Então já temos aqui uma falta de pluralização. Quer ver um outro errinho fácil da gente perceber? Dá uma olhada nessa crase aqui, né? Ao lado da crase aparece a palavra sério. A palavra sério é uma palavra masculina. Partindo do princípio que a crase é uma soma da preposição a mais o artigo feminino a, uma palavra como sério, que é masculina, não permite a colocação da crase. Então a letra A tem vários errinhos. A letra B, chega a ser tão fúteis e cômicas tais ideias. Agora eles consertaram o fúteis, consertaram cômicas, porque se refere a tais ideias, mas não consertaram o verbo, ó. Chegam a ser tão fúteis.
E tiraram a crase, também já houve um conserto ali da crase. Mas um verbo equivocado já faz com que a letra B esteja rigorosamente equivocada. Então A e B, pelas normas gramaticais, estão erradas. Sobraram duas opções, a C e a D, vamos analisá-las. A letra C, pessoal, diz assim, ó, chegam a ser tão fúteis e cômicas. Lembra dos erros anteriores, né? Até aqui foram consertados. Tais ideias reformistas que ninguém as levam a sério. Insistiram com a crase. A crase antes de uma palavra masculina. Já temos um equívoco para a letra C, o que já não precisamos mais de análise. Sobrou a letra D. Chegam a ser tão fúteis e cômicas tais ideias reformistas que ninguém as leva a sério. Consertaram a crase. A aplicabilidade delas na universidade poderia servir igualmente, com ligeiras modificações para a nomeação de cargos do judiciário, das Forças Armadas e até mesmo de empresas públicas. A proposta é tão absurda que nem merece ser comentada. Beleza, um parágrafo obedecendo a todos os critérios da norma culta. Uma dica, uma observação. Já ouviram falar num conteúdo da língua portuguesa chamada paralelismo? Paralelismo sintático, paralelismo semântico, ou seja, construções paralelas, sinônimas, semelhantes. Pessoal, olha só, quando vocês analisam esta letra D, que está rigorosamente correta, aqui a gente está vendo assim, ó, servir igualmente com ligeiras modificações para a nomeação. Aquilo que se nomeia, nomeia uma série de critérios. Era a nomeação de quê? Nomeação de cargos do judiciário, nomeação das Forças Armadas e nomeação de empresas. Perceberam? Preposição de, preposição de, preposição de. Como nós temos três complementos para o termo nominal, nomeação, os três complementos foram preposicionados com a mesma preposição, o que traz para nós uma adequação do paralelismo sintático. Toda vez que nós formos usar mais de um complemento, seja nominal ou verbal, e este complemento solicitar uma preposição, esta preposição deve ser idêntica para todos os complementos. Assim, nós estaremos cumprindo com a determinação das normas da língua culta, da língua portuguesa. Perfeito? Então, a questão de número 8, número 7 não deu muito trabalho, mas era uma questão que a gente tinha que conhecer um pouquinho mais das relações gramaticais. Muito bem, essa questão aqui liquidada, tenho certeza que ao cair uma igual vocês vão tirar de letra. Vamos agora para a questão de número 8. Pessoal, a questão de número 8, ela trabalha com as funções da linguagem. As funções da linguagem são múltiplas, são várias. E uma das funções mais caracterizadas na língua portuguesa e que mais tem aparecido nas provas é a função da metalinguagem, que não tem nada a ver com a questão. É apenas para vocês lembrarem de quais são as funções. Quem é a função da metalinguagem? É quando o assunto fala sobre o assunto. Como assim? Imaginem, por exemplo, um dicionário. O dicionário explica o quê? Palavras da língua portuguesa. A língua portuguesa que é o instrumento do dicionário. Imaginem, por exemplo, um cineasta falando de quê? Do cinema, ou seja, o seu objeto de trabalho. Então, quando existe esta relação de alguém falando do próprio alguém, o assunto falando do assunto, é uma metalinguagem. Aqui nós temos, por exemplo, a função referencial. A função referencial, pessoal, nada mais é do que uma função argumentativa. Argumentativa. Quem argumenta alguma coisa? O autor do texto. O autor do texto é o que cria o texto. Aquele que cria o texto é chamado de eu lírico. Lá na literatura, nós temos várias passagens, por exemplo, do Machado de Assis, que trabalha aquela ideia da psicologia, do psicologismo exacerbado, da questão intrínseca machadiana, eventualmente até de alguma ironia e de algum pessimismo. É a característica machadiana colocada na sua obra, é o eu lírico, é a sua forma de argumentação. Não é muito difícil a gente olhar para a letra A e perceber o seguinte: me pegue pelos cabelos, sinta meu cheiro, me jogue pelo ar,
me leve para o seu banheiro, acabou de entrar. Sempre usa um provérbio, trecho de música ou nicks sedutores. Adora usar trechos de funk ou pagode, com duplo sentido. Está há 6 meses sem dar um tapa na macaca. Olha só o que é a linguagem, né? E está doida para arrumar alguém para fazer o servicinho. Vocês vão dizer assim, ó, mas isso não é um eu lírico. Pessoal, sem preconceito. O eu lírico é aquele defendido pelo autor do texto. Se o seu vocabulário é absolutamente culto, nós teremos aí uma literatura absolutamente culta. Mas se vocês pegarem músicas que têm uma autoria focada exclusivamente naquilo que eles querem dizer, na defesa da sua tese, ainda que seja com uma linguagem um pouco mais popular, também está valendo, né? Porque o eu lírico não é apenas para a literatura rebuscada do Machado de Assis, do José de Alencar ou do Manuel Bandeira. O eu lírico serve como liberdade de expressão para todos os autores referentes às suas poesias, aos seus textos, às suas músicas. É o que diz a letra A. A partir da letra B, vocês já têm mais relações históricas, vocês já têm mais relações voltadas a outro tipo de função, como as próprias funções conativas ou simplesmente emotivas, que fogem um pouco da proposta do eu lírico. Por essa razão, e toda a linguagem, com o perdão da linguagem que aparece aqui, mas é uma linguagem do eu lírico de quem escreveu, que deve ser respeitada. Quem não gostar de funk e de pagode, por favor, que deixe de lado qualquer tipo de preconceito e analise apenas a forma pela qual o autor coloca e tenta convencer as pessoas, que é o caso da função referencial, tenta convencer as pessoas daquilo que eles estão dizendo. Por essa razão, na questão de número 8, a resposta certa é a letra A. Ok? Vamos adiante para mais 2 questões. Outras questões vinculadas à parte gramatical, e essa parte gramatical a que me refiro, pessoal, é um dos assuntos que eu recomendaria que vocês mais tomassem cuidado ao estudarem e ao fazerem exercícios. São as concordâncias, a concordância nominal e a concordância verbal. Aqui na questão de número 8, uma questão vinculada à concordância verbal. Assinale a frase correta quanto à concordância verbal. Cuidado com essa questão, tá? Gostaria também que fosse marcado nas plantas encaminhadas os espaços que foram inventariados pelo patrimônio da União. Pessoal, um dos erros mais comuns do estudante de língua portuguesa ou do brasileiro que gosta de falar, assim como eu, justifica todas as suas questões através do diálogo, é quando nós deslocamos o verbo em relação a quem ele se refere. Percebam, pessoal, olha aqui, ó. Gostaria também que fosse marcado nas plantas encaminhadas os espaços. Quem são os espaços? Eles fossem marcados. Percebam que o deslocamento da expressão que faz a concordância com a locução verbal acaba fazendo com que as pessoas tenham dificuldade na própria concordância. A letra A tem uma concordância errada. Passou pela minha cabeça as estradas de terra. Olha só, as estradas de terra. Quem são? Elas. As viagens de barcos pelos rios do Pará, as entrevistas com as pessoas humildes, as histórias de vida, tudo isso passou pela sua cabeça? Não, são 4 circunstâncias. Se são 4 circunstâncias, são elas passaram pela minha cabeça. Então o verbo obrigatoriamente deveria ir para o plural. Peço que seja mandado para mim o mais breve possível as informações que combinamos. Ó, as informações são elas, que elas sejam mandadas para mim. Elas quem? As informações. O deslocamento da expressão faz com que algumas pessoas tenham dificuldade em fazer a concordância com o verbo. A, B e C erradas. Sobrou a letra D. Se vocês virem, olha este verbo aqui, pessoal. A gente sempre chama a atenção o cuidado do verbo ver e o verbo vir. Eventualmente conjugado, né, pessoal? Conjugados estes 2 verbos no futuro
do subjuntivo, eles podem causar danos, né? Olha só, quando eu vir, quando tu vires, quando ele vir, que verbo é este? É o verbo ver. Quando eu vir à tua casa, poderei te dar uma opinião sobre ela. Quando eu enxergar, quando eu olhar a tua casa. Agora, quando eu vier à tua casa, aí é o verbo vir. Então, cuidado para a gente não se confundir. Se vocês virem, se vocês olharem todos os detalhes do projeto com mais atenção, hão de concluir: professor, eu ouvi dizer que o verbo haver não tem plural. Pessoal, o verbo haver não tem plural se ele representar existir. Aí ele será sempre no singular. Mas aqui, hão de concluir significa concluirão. O verbo haver perdeu essa conotação do verbo existir, por isso ele tem plural. Hão de concluir que ele não será ecologicamente sustentável, nem será tampouco viável economicamente. Absolutamente correta a concordância verbal da letra D, principalmente por causa do verbo ver, que é o que aparece ali de uma maneira muito precisa. Tomem cuidado, deem uma boa estudada no verbo ver e no verbo vir, no futuro do subjuntivo, para vocês não terem problemas na hora de usar, porque se conjugar errado, a gente troca o sentido daquilo que está dizendo. Então esse é um cuidado em dobro. Perfeito? E aí chegamos, né, pessoal, na nossa última questão desta prova da ACAF, a questão de número 10. A questão de número 10 diz para a gente o seguinte. Vamos apagar aqui. Ok, olha só. Questão de número 10. Assinale a frase que está formulada de acordo com as normas da língua portuguesa escrita padrão. De novo, as questões da gramática, né? Se os estudantes, olha só esse verbo optar que tem aqui. O verbo optar não tem o i, né, pessoal? Optam. A gente só consegue colocar o i na fala, ainda que algumas pessoas não consigam dizer optam. Eles dizem optam, né? Que é exatamente o que está escrito aqui. Então esse verbo muito sutilmente traz uma letra i para nós. Obviamente, só na fala, na escrita, nem pensar. Este verbo é um equívoco. A letra A já está rigorosamente equivocada. Outra coisa, quem disputa, disputa alguma coisa. Disputarão o quê? As vagas, sem crase. Esse as que aparece aqui é apenas um artigo para a palavra vagas, por isso também estaria errado. Cada agência do banco, cada ponto de atendimento, tinha uma agência madrinha que o gerente era responsável pela integração e pelas reivindicações dos funcionários. Pontuação para quê, né? De qualquer maneira, tinha uma agência madrinha que o gerente era responsável. Tinha uma agência madrinha pela qual o gerente era responsável. Em que o gerente era responsável, na qual o gerente era responsável, mas não que, porque a retomada da palavra madrinha deve inclusive obedecer ao critério da concordância com o feminino, já que é um substantivo feminino. Portanto, a letra B também está errada. Sobraram duas opções, a letra C e a letra D. Vamos ver onde está a resposta com a oração obedecendo a todos os critérios e as regras, né, da língua padrão, da língua culta. A instituição da gratificação de produtividade por desempenho médico, por meio da edição da Lei Complementar número 385, de 10 de maio de 2013, ajuda a comprovar que os valores recebidos pelos médicos correspondem à produção desses profissionais. O desses retomando profissionais, portanto, está correto. Quem corresponde, corresponde a alguma coisa. O alguma coisa é a produção. São dois As, gera uma crase obrigatória. A letra C já é a nossa preferida. Vamos tirar a prova. Até onde eu saiba, tudo que fora decidido na reunião da última terça-feira será mantido. Dois erros. Primeiro, aonde não. Para colocar aonde, esse a é uma preposição. Nós precisamos de um verbo que solicite a preposição. Aonde iremos? Quem vai, vai a algum lugar. Então, este a não precisaria. Outra coisa, tudo que fora decidido na reunião da última terça-feira é o sujeito da expressão será mantido.
Jamais a gente separa um predicado do sujeito por uma vírgula. A vírgula também está equivocada. Então a letra D está errada, a obediência das normas cultas da língua portuguesa está estipulada pela letra C. Uma prova que cobrou um pouco de interpretação de texto, algumas questões relacionadas à gramática, que, mais uma vez, trazem para nós a evidência de um bom conhecimento das normas da língua culta aplicadas na parte escrita. Uma pequena comparação entre a fala e a escrita, com algumas palavras que se falam de uma forma e se escrevem de outra, de uma forma um pouco mais culta, mas uma prova que não pode, sob hipótese alguma, meter medo na gente depois do estudo que vocês estão fazendo. Perfeito? Grande abraço, até a próxima.